Senhoras e senhores, depois de assistir Madame Teia, estamos aqui para falar de um filme que justifica essa forma de arte chamada cinema. É o seguinte, galera, a gente foi ver Dune Parte 2 e é tudo que a gente estava esperando. A metáfora é, a gente saiu da xepa e foi pro VIP. Exata... Não, que tira Big Brother daqui! Não! Esse daqui é Dune Parte 2, dirigido por Denis Villeneuve, que foi o mesmo que dirigiu o Dune Parte 1, que foi lançado em 2021, e do qual esse filme é uma sequência direta. Começa onde o outro acabou. Então, assim, o filme, se você não viu o primeiro, você tem que assistir. Ele é baseado numa série de livros chamada Dune, de ficção científica, uma série muito famosa, que já tentaram adaptar para cinema anteriormente sem muito sucesso, só que agora o Denis Villeneuve tomou para si a responsabilidade de adaptar esses livros para tela, e eu, como não leitor dos livros, preciso dizer que o treco é impressionante. Você precisa ler os livros para entender? Absolutamente não. A única coisa que você precisa entender para entender esse filme é estar respirando. Porque no aspecto técnico, mesmo que seja de um gênero que você não goste, Ele é perfeito. ele é praticamente perfeito. Praticamente perfeito. A gente pode apontar algumas falhas, umas coisas que eu vi que não funcionaram direito pra mim, mas é muito assim, é pegar detalhe, é picuinha. A gente tem que fazer isso só pra fazer um contraponto. É. Mas tudo nesse filme é sensacional. E tudo faz sentido. Exato. Começando pela direção do filme, que obviamente fazer uma adaptação dessa não deve ser fácil. O Denis Villeneuve tem também um crédito como roteirista do filme, então acho que ele tá envolvido em todos esses aspectos de produção. Ele é o cara que meio que tá carregando essas coisas nas costas, mas a gente não pode deixar de reconhecer, primeiro, a trilha sonora do Hans Zimmerman, que é um treco sensacional. Te envolve, meu amigo. Por isso, a gente recomenda que você vá ver no cinema, um bom cinema, que tenha um bom sistema de som. Exato. Porque faz muita diferença. Pega esse cinema de, como é que chama? ANX, Dolby, essas coisas que eles tiram onda, que falam que tem um cinema, uma coisa de som boa no cinema, que eles têm esses selos e tal. Vai num desse. Tá? Vai valer. O Hans Zimmerman é aquele cara que constrói a trilha sonora criando um ambiente. Não é tipo um John Williams, que é a musiquinha que acompanha, sabe? Uma musiquinha estilo orquestrada europeia, sabe? Não, esse aqui é o negócio. Vai acontecer outra. Treme tudo assim. Onde é que eu tô? Ele faz isso. Aquele negócio que vibra aqui, as cordas do seu coração. É um filme pra você assistir de corpo inteiro, real. Não só isso, a gente tem a fotografia do Greg Fraser, que é o cara que veio do criador, The Creator, que é... Não chama criador em português, tem outro nome. Que é um filme que eu vou ter que ver agora. Que é um filme todo filmado com uma câmera comercial. Uma câmera que você compra na loja, que eu tenho essa câmera. O filme ele fez nessa mesma câmera, não? Não. Tá bom. É tudo sensacional, tudo te coloca dentro do filme. O filme é de um primor técnico que é difícil de descrever. A gente não tá vendo isso no cinema atual. Mais, de cultura pop, a gente não tá vendo mais isso. Isso me empolga demais. Não só isso, a edição é muito boa também, que é do Joe Walker. É aquele cara que eu não sei o tanto que sai dele e o tanto que é o Denis Villeneuve sentado do lado dele na sala de edição mandando falando, põe isso. Mas o filme deixa todas as cenas respirarem. Não tem nenhuma pressa de mudar pra próxima. Toda cena que ele quer construir um conceito, uma coisa assim, quando, por exemplo, eles vão pra Gide Prime, que o filme muda e tem toda uma aparência preto e branco. Ele fica preto e branco de fato. Parece meio que uma câmera meio infravermelho ou ultravioleta. Porque a ideia é que nesse planeta o sol é negro. Então você tem o efeito da luz negra no povo, entendeu? Basicamente. É o que eu acho que aconteceu ali. Então, assim, todo esse momento que tem essas construções de coisa nova, de imagem nova, ele para e você consegue respirar o treco e ver o que tá acontecendo, se localizar no filme. É tempo pro seu olho acostumar com a mudança de luz, basicamente. E a sensação que dá é essa. Sabe quando você sai de um quarto escuro pra um quarto mais iluminado, de um quarto iluminado pra outro com uma luz diferente, que tem aquele momento de ajuste? Ele dá o tempo pra você se ajustar emocionalmente. Exato. Eu achei tudo desse filme sensacional. É um filme que merece o seu dinheiro. Sabe aquele negócio de votar com a carteira? Hollywood, faça mais disso e menos de Madame Teia, sabe? Votar com a carteira. Esse é o filme no qual você tem que votar com a carteira, ainda mais porque ele é planejado pra ser uma trilogia, até onde eu sei. Mas pra ter um terceiro filme, esse tem que dar dinheiro. Então você, por favor, vá dar dinheiro pra esse. Vamos lá do que se trata esse filme. Ele é basicamente... toda a história se passa pelo controle de um planeta que se chama Arrakis, no qual é produzido um tipo de substância que eles chamam de spice no filme. Tem um nome, acho que é spice melange, uma coisa assim que é o nome no livro completo. Que é usado para viagem interestelar. Você tem um império interestelar, uma coisa aí meio Star Wars acontecendo. Mais de 3.000 mundos, né?
É? Aham. Mas para você viajar entre esses sistemas interestelares, você depende dessa substância que é produzida só nesse planeta, que é um planeta totalmente desértico e com uns vermes gigantes que, se você demole, eles te fazem de sobremesa. Mas o grande problema é... Aí entra a trilha sonora. Jorge Bagre, toma cuidado, homem. Jorge Bagre, senão minhoca te come. Não, brincadeira. Continuando. E toda a história se passa meio que numa trama, assim, de Conde de Monte Cristo, que chama, né? Uma das famílias, a família do personagem principal, que é interpretado pelo Timothée Chalamet, que é o Paul Atreides, ela é traída, a família inteira é morta, num conluio que existe entre o imperador e uma outra das grandes famílias, das grandes casas do império, que é os Harkonnen. Eles têm um papel muito importante nesse filme, que são os grandes vilões nesse sentido. É o braço militar, né? Que tem uma força e tal. Exatamente. É a família, tipo assim, sanguinários, basicamente. É essa do planeta todo em preto e branco. E aí a gente tem meio que uma jornada do herói retorcida do personagem do Paul Atreides se juntando com a população nativa de Arrakis, que se chama os Fremen, que consegue sobreviver no deserto, que tem todas as técnicas e tal, e criando uma resistência a essas forças do Império. Basicamente assim que funciona. Não vou dar mais spoilers do filme, porque eu sei que o livro existe há muito tempo, mas tem gente que não conhece a história que vai ver pela primeira vez. Eu espero que você chegue lá com olhos frescos pra ver e tal. É uma história muito interessante. Você tem toda essa estética do deserto e tudo no filme. Se você quer ver um filme que é um primor de produção, a história não é simples de seguir. Você tem que assistir o primeiro filme e, se bobear, você dá uma lidinha na internet pra saber o que são lá as casas e as facções do Império, como uma coisa mais ou menos funciona. Vê uma explicação rápida e aí tudo fica fácil de entender. Mas um termo da emoção de cada cena, de como ela é construída, esse filme, assim, é sensacional. É sensacional. Mas a gente pode ter umas picuinhas. Eu tenho umas coisas que eu vi que pra mim foram problemas no filme. Você quer falar das suas primeiro? Não, porque pra mim, assim, os defeitos que eu vi no filme, o meu cérebro deu um jeito de encaixar na metáfora da história. Vou falar do primeiro problema que a gente teve. Tem um problema gente não, fale por você. Eu não tenho problema. Tem, inclusive, no trailer, acho que dá pra você ver isso. Quando chega nas partes que se passam em Giedi Prime, que é o planeta dos Harkonnen, acho que é assim que pronuncia, Giedi Prime, que fica tudo em preto e branco, o CGI é meio zoado. Tá? Principalmente quando você vai ver o público no estádio e as populações e coisas do tipo, dá uma sensação meio Ataque dos Clones, tá? Dá uma sensação. E eu tive um pouco de problema com a direção de arte. Não que em muitas áreas ela não seja primorosa. Basicamente, toda a arquitetura é meio brutalista, independente da cultura que você faz. Eles vão do planeta do Imperador, que é o Kaitan. Eles vão do planeta dos Harkonnen, que é o Giedi Prime. Eles estão também em Arrakis. É tudo meio brutalista. E, basicamente, todos os cômodos são vazios, com poucos móveis. A galera odeia mobília nesse universo. Todas as culturas odeiam mobília. Todo mundo fica em pé o tempo inteiro. Quando tem alguém sentado numa cadeira, trouxeram a cadeira pra pessoa sentar. E você sabe que é uma pessoa muito importante, que ela tem direito a uma cadeira. O resto é ou fica em pé ou não tem mobília. Quando tem mobília é aquela que é meio construída no chão de metal, assim, ou concreto moldado e coisas do tipo. Eu achei, como a gente fala de casas nobres e tal, a gente tivesse um pouco da opulência mais, assim, que é ligada à nobreza em algum momento. Pelo menos em uma das culturas que são mostradas. Você ter, tipo, muitos móveis, ter objetos de arte e coisas do tipo. Não, lá é tudo meio concreto seco, liso. uma coisa meio carnemária. Linhas geométricas. Quando você vai pro Giedi Prime, que é o preto e branco do uma Harkonnen, coisa meio casa de youtuber, né? Sem mobília. Sem mobília. Não, quando você vai pra Giedi Prime, você tem um negócio meio assim, uma arquitetura que parece umas coisas meio insetoides e coisas do tipo, mas mesmo assim, você vê esses traços brutalistas e é proibido mobília nesse lugar. Ninguém gosta de mobília nesse universo. É igual casa de youtuber, é verdade. Então, assim, essa pra mim são as únicas críticas que eu posso pensar, mas elas são mínimas. Até a direção de arte é legal, eu só vou criticar isso porque falta variedade. É tudo meio uma variação de arquitetura brutalista, na minha opinião. Mas mesmo assim, a picuinha, em termos de produção, aquilo é sensacional. Eu vi ali uma intencionalidade, no caso, porque eles estão retratando um planeta que é dominado por um regime autoritário, militarizado, que a gente poderia comparar ao que é o regime fascista, na verdade, né? Toda a combinação militarizada das hordas militares. Todo mundo tem que ser parecido. Dá pra perceber que eles quiseram isso. E na minha cabeça isso é intencional porque o gestual é o mesmo, o dizer é o mesmo, sabe? A mesma repetição de bordão, repetição de grito de guerra, repetição do movimento, todos são muito parecidos. A roupa é igual, o aspecto físico é todo mundo calvo, né? Não tem cabelo, todo mundo daquele jeito, as mulheres se vestem daquela forma. Eu acho que isso foi pra indicar uma padronização
padronização. Um planeta em que se é autoritariamente padronizado. Sim, eu concordo com isso, mas tô dizendo, mesmo assim, a qualidade do CGI parecia bonecão. Eu acho que foi de propósito. Eu acho que foi pra traduzir isso mesmo. Porque se você olhar pra um aspecto de quem tá envolvido nesse tipo de cultura, que eu vou chamar de cultura fascista, eles parecem meio que um bonecão. Então eu acho que foi meio que intencional pra retratar isso mesmo, entendeu? Uma coisa que me veio como problema depois também é que, de fato, a cultura dos Harkonnen, eles são muito brutais. Eles são brutais a ponto de ficar, tipo assim, fica meio... passa do limite um pouco, sabe? Como é que é o nome da palavra pra isso? Over, fica meio... começa a virar paródia, sabe? Quase. Tipo assim, alguém fala uma coisa errada, ele vai e corta a garganta da... todo pega mundo a cabeça assim. do comandante, pá. Fica um negócio meio assim, ficou meio... fica até cômico uma hora, assim, de tão exagerado que o treco é. E é meio estranho também, porque nenhuma sociedade consegue funcionar se você ficar matando todos os seus altos oficiais toda hora porque eles disseram alguma coisa errada. Não tem competência viva pra poder gerir as coisas. Mas não existe uma relação direta entre o autoritarismo e a canibalização por meio da incompetência? Se a gente puder fazer essa análise. Porque realmente isso acontece? Não, sim, mas eu acho que ficou um pouco over. Eu acho que ficou super realista, desculpa. Mas enfim. Claro que isso que a gente tá falando não fere, não abala em nada a nossa opinião sobre o filme. Até uma coisa que eu poderia falar, que das atuações, a do Timothée Chalamet, que é o protagonista, que tinha que carregar uma carga emocional muito grande desse negócio, eu acho que é a pior, mas no sentido de ser a menos boa. Porque ele tá perto de pessoas ali que são tão sensacionais. O elenco é sensacional. Que é tipo assim, a interpretação da galera, tipo a Rebecca Ferguson, que interpreta a mãe dele. É absurdo. É sensacional. O Javier Bardem, que é o cara que tem um papel meio que de mentor e depois de admirador, de seguidor dele. Ele muda o papel dele durante o filme. Ele tá sensacional. Ele é demais, né? E o Austin Butler como sendo o vilão meio que, entre aspas, o vilão do filme. Ele tem que ganhar o Oscar, porque ele é extraordinário. Mas é isso, assim, não que o Timothée tá ruim de jeito nenhum, ele é muito bom. A atuação dele no primeiro filme, por exemplo, é de arrepiar. E, tipo assim, ele manteve ele conseguiu carregar, ele carregou com certa competência. Sim, mas a galera meio que extrapolou, perto da galera que tá em volta, tipo assim, parece que, tipo assim, dá quase parecer que, em alguns momentos, parece que ele tá meio perdido. Na cena da luta final, a câmera vai cortando pra cara da galera, mesmo sem galera falar nada. A expressividade que o povo vai passando é de uma forma que parece assim... Você não tem áudio, você não tem voz. Parece que ele tá até meio deslocado, que ele meio que não acompanha a galera, porque acho que a carga tá muito pesada no ombro dele. Mas mesmo assim, você tem que olhar e falar, o cara fez de forma competente. A questão é que, por contraste de quem tá em volta, de fato, parece que ele não tá no mesmo nível do resto da galera. Mas não é ruim. É muito bom. Tudo muito bom. É um filme, na minha opinião, que você deve assistir. Se você não viu um, corre e assiste um. Você precisa assistir um, senão você não entende dois. Assista um. Se você perder alguma coisa do filme, dá uma lidinha na internet. Tem um monte de guia explicando aí pra quem nunca leu os livros. Inclusive, eu li alguns. A gente assistiu o primeiro no cinema, tem muito tempo. E quando eu fui pro cinema, eu não tava lembrando direito de toda a narrativa. Mas na hora que vem o filme, eles amarram de um jeito que você retoma tudo. Você lembra tudo, entendeu? Então mesmo assim, eu não lembro de nada do que eu vi no passado. Você vai ver na hora que você chegar lá. Porque esse retoma onde o outro termina. Tipo, você pode meio que ligar na cena onde o outro termina e começar esse. E enquanto o primeiro filme parece que carece um pouco de finalização, que ele termina meio aberto pra ter um segundo, esse você sabe que vai ter um terceiro, mas ele já tem... Ele tem um arco. Ele fecha um arco melhor que o primeiro. É um dos melhores filmes que eu já vi. Eu talvez viva pra ser entre aí no meu top 3. Porque, de fato, você não pode perder esse filme no cinema, principalmente por conta do áudio. É isso que eu tenho pra dizer. Vá assistir agora. Seja feliz. E tenho vários ditos. É uma piada do Pokémon. Valeu, galera. Não esqueça de se inscrever. Até a próxima. Eu não dei spoiler, tá vendo? Nenhum. Eu espero.